Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu começo agradecendo aos 39 mil inscritos que já fazem parte desse espaço. Nós comemoraremos no dia 1º de novembro 6 meses de canal e atingir essa marca realmente é algo muito especial, só tenho a agradecer. E quem não se inscreveu e puder, se inscreva, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa o like, comente alguma coisa e compartilhe, porque tudo isso fortalece esse nosso trabalho aqui. Meus amigos, o ex-governador de São Paulo, Márcio França, e também é um dos pré-candidatos ao governo de São Paulo em 2022, deu uma excelente entrevista à Veja. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhá-la na íntegra. E vou também tentar resumir alguns principais pontos, mas também trazendo algumas partes aqui que merecem sim a nossa reflexão. Ele foi indagado logo no começo. Aqui no Nordeste o PSB tem proximidade com o PT, mas aqui em São Paulo há essa forte aliança com uma ala do PSDB ligada a Alckmin. É bom lembrar que quando o Márcio França foi governador, é porque o Alckmin tinha saído ali em abril de 2018 para concorrer à presidência da República. E a pergunta é, como o partido vai se comportar no ano que vem? Aqui o Márcio destacou que o PSB teve um crescimento recente muito importante, agregou figuras novas. Ele não fala, mas é bom destacar para quem não sabe, que foi a chegada, por exemplo, do Flávio Dino, governador do Maranhão, que estava no PCdoB e foi para o PSB. Marcelo Freixo, deputado federal do Rio de Janeiro, estava no PSOL, foi para o PSB, e Tabata Amaral, naquele processo que envolveu a sua saída do PDT por conta ali da coisa na justiça, já que ela tinha votado a favor da reforma da Previdência. Então ali realmente teve um rompimento com o partido e ela agora está no PSB. E o Márcio França destaca que o partido não tem uma decisão tomada. Ele até fala que o ideal era que o partido tivesse um candidato próprio, mas que ele sabe também das dificuldades. Da Bahia para cima, destacou ele, há uma tendência sempre mais pró-Lula. E para baixo há alguma dificuldade, que pode ser superada. Para ser superada, evidentemente que nós não somos mais aquele PSB de antigamente. Destaca que com 3 governadores, com muitos deputados e com muitos quadros importantes, ou a gente requalifica a relação com o PT, ou, na minha visão, não haverá coligação. Então, se o PT está achando que o PSB vai ser, como alguns outros partidos, um puxadinho, uma linha auxiliar do petismo, pelo jeito aqui, o PT pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai. O recado do Márcio França é claro. E ele vai falar que nada impede algumas pessoas de apoiarem o Lula. Nesse caso, diz ele, nós vamos como a maioria dos partidos grandes. Vamos sozinhos. Cada um sai do seu jeito. Que eu percebo que partidos como o PSD, por exemplo, tem ali dentro figuras mais próximas ao Lula, tem figuras próximas ao Bolsonaro, outras mais vinculadas ao Ciro. Então, mesmo que o PSD em 2022 esteja com Ciro, com Lula ou eventualmente com um outro candidato, figuras do PSD e de outros partidos, quem sabe o próprio PSB, não tenham que seguir o que será definido numa aliança nacional. A aliança nacional que é importante para tempo de televisão, recursos, enfim. Mas, por exemplo, Márcio França, mesmo que o PSB feche com o PT, acredito que ele teria autonomia, pela força que ele próprio tem no Estado, para não, por exemplo, ir numa candidatura com Haddad. E ele vai trazer um detalhe interessante aqui, que na nossa estrutura interna, com os delegados estaduais e municipais que seguem a proporção da eleição passada, 30% da força está em São Paulo, 30% em Pernambuco e 40% é o restante do país. Isso significa que, quando São Paulo e Pernambuco estão juntos, a gente constrói maioria. Se estiverem separados, vira uma loteria. Em São Paulo, eu vou trazer mais detalhes um pouco mais para frente, eu diria que a situação do PT com o PSB é terrível, mas não é tão terrível assim em Pernambuco. Em Pernambuco, por exemplo, muitos dão como certo o apoio do PSB ao PT, mas tem detalhes ali que a gente vai ter que observar como que eles vão agir daqui até as eleições. Porque, segundo as pesquisas de hoje, a favorita seria quem? Marília Reis. Em São Paulo, a desculpa para não apoiar Boulos, por exemplo, é de que o Haddad é o favorito, lidera as pesquisas. Então, será que o PT lá em Pernambuco vai sacrificar Marília Reis em troca desse apoio do PSB? Ou será que o PT vai insistir na candidatura de Marília Reis
e o PSB eventualmente indicaria o vice. Será que o PSB ficaria contente nessa posição? E vamos lembrar que em 2020, lá, por exemplo, em Recife, capital de Pernambuco, PT e PSB estiveram em lados opostos. O PT lançou a Marília Reis para a prefeitura e o PSB lançou João Campos. O PDT entrou como vice do João Campos, Isabela Roldão. PSB e PDT derrotaram o PT. Isso aqui é mais uma evidência de que o lulopetismo no Nordeste é uma força importante? É claro que é, mas ela não é invencível. O povo muitas vezes sabe distinguir bem as coisas. Vamos aguardar para ver como que realmente ficará a situação em Pernambuco. Lula tem se reunido frequentemente com figuras do PSB, inclusive lá de Pernambuco. Ciro e Lupe do PDT também têm feito reuniões importantes, então estão todos se movendo e não tem nada definido. Bom, e sobre essa relação com o Ciro e o PDT, o Márcio França vai destacar logo em seguida, dizendo que nós criamos uma boa relação com o Ciro Gomes. O Ciro foi muito correto, já foi do nosso partido. O PDT tem bastante a ver com a gente. Uma eventual junção nossa com o PDT nos coloca com o Ciro no tamanho numérico do PT, em termos de deputados e televisão. O que vale aí é a TV, o espaço publicitário. Então, é claro que ter uma formação do tamanho do PT é o sonho para todo mundo. E vamos destacar que Tempos de Televisão, tendo um marqueteiro como João Santana, é algo super importante para o PDT. Bom, e eu diria que da Bahia para baixo, como ele destacou, a aliança do PSB com o PDT seria muito melhor do que com o PT. Rio de Janeiro é um exemplo claro, em que os dois partidos têm pré-candidatos, Marcelo Freixo e Rodrigo Neves. Uma aliança ali poderia atrair, inclusive, o PSD do Eduardo Paes, e aí eu acredito que ficaria no Rio de Janeiro imbatível. Se a gente vai para São Paulo mesmo ali, Márcio França no PSB, o PDT pode receber Datena, e o Alckmin indo para o PSD é outro estado em que esse trio aqui, eu acredito, também seria imbatível. No Rio Grande do Sul, por exemplo, temos Beto Albuquerque do PSB e quadros importantes do PDT, como Juliana Brizola, Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, que voltou para o partido. No Espírito Santo, Renato Casagrande é um grande simpatizante da candidatura do Ciro Gomes, porque da Bahia para baixo, usando de novo essa expressão, o antipetismo ainda é um fenômeno muito forte que pode pesar num segundo turno. Então vamos observar como que ficarão esses movimentos daqui para frente. Bom, e a Veja perguntou, né? Essa conversa está em andamento a sério com o PDT? O França respondeu, está, sempre esteve, temos uma boa relação. E vejam que o França coloca aqui agora, o Alckmin aqui em São Paulo é o grande coringa nessa história. Tanto é que o Haddad recentemente jantou com o Alckmin, a Carta Capital divulgou ali uma matéria falando que realmente existe o interesse de construir uma frente com o Alckmin, em que Haddad seria candidato ao governo do estado, Márcio França vice e Alckmin candidato ao Senado. Eu acredito que isso não vai acontecer porque o Alckmin tem essa proposta de ir para o Senado lá no PSDB. Então, se fosse para ser, ele ficaria quieto, já que ele é um filiado histórico, tem a ficha número 7 lá do partido e está realmente, tudo indica, de saída para o PSD ou União Brasil, e o próprio PSB tem uma proposta feita para o Alckmin. E ele vai falar outras questões, né? Ele elogia bastante o ex-governador de São Paulo, falando inclusive que dependendo dos movimentos que o Alckmin fizer, isso pode impactar até a nível nacional. Em seguida pergunta, o senhor é pré-candidato a governador de São Paulo. Como estão as conversas para isso acontecer? Aqui é um detalhe na resposta dele, a gente percebe que a situação para o PT lá é praticamente impossível com o Márcio França. Vamos ver a resposta dele. Eu fiz um acordo com o governador Alckmin para nós sairmos juntos. Como ele já foi governador 4 vezes, as pessoas naturalmente subentendem que eu vou ser candidato a vice dele. É um subentendimento natural, que é totalmente lógico e possível, mas ele não decidiu. As pessoas vão se surpreender com o Alckmin. Ele não se decidiu a que sairá, nem com quem ele sairá. Ele é um homem muito humilde, ele pode surpreender muita gente fazendo um movimento que outras pessoas deveriam fazer e não fazem, que é abrir mão das coisas em prol de quem tem maior chance. Mas tudo isso é mais pra frente. E aqui ele vai fazer outros elogios a Geraldo Alckmin e em seguida faz uma análise ali em relação às prévias do PSDB e dá uma cutucada forte no Dória. Perguntado, qual sua aposta para o resultado das prévias do PSDB? E ele respondeu, na minha cabeça o Dória não tinha nenhuma chance de perder,
Porque o governo de São Paulo é muito poderoso, mas ele é tão ruim que é capaz de conseguir perder. Se perder, vai voltar a disputar o governo de São Paulo. Ele vai dizer que vai ser candidato para evitar que o Márcio Cuba, entre aspas aqui, chegue à eleição. Ele é muito cara de pau. Quando você testa ele para governador, ele tem 20 pontos, por exemplo. Para presidente, ele tem 4 ou 5. Então ele vai ser meio que empurrado para a eleição de governador. São as apostas do Márcio França. Bom, meus amigos, e diante disso tudo, a gente percebe claramente que existe uma indefinição gigantesca no PSB. Muita gente dava como certo, não, já está com Lula, está com o PT. Não é bem assim. E nós teremos não só o PSB, mas vários outros partidos intensificando seus debates internos e de olho nas pesquisas. Vamos aguardar e ver qualquer grande novidade em relação a São Paulo, ao PSB e ao PDT ali. A gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.